certo? Então, essa aqui foi a prova passada de vocês, ó. Vou aumentar aqui um pouquinho mais. E aí, gente, como foi que caiu a história de Sobral? Aqui está a prova de língua portuguesa, primeira prova, né? Lembrando que são questões, quem fez o concurso passado foi a UVA. As questões da UVA são bem básicas, são questões de ABCD somente, e são questões curtas, né? Questões bem objetivas até, viu? Em seguida, a prova de matemática. Aí vem o conhecimento sobre a história do município de Sobral. Salvo engano, eu vi com vocês até Vila Distinta e Real de Sobral, não foi isso, pessoal? Alguém saberia confirmar para mim? Obrigado, Adriano, mais uma vez. Então é o seguinte, a primeira questão da prova passada, olha como a UVA é bem tranquila, pessoal. Preste bem atenção, ó. Sobre a sedição de Sobral, eu estou lendo essa questão aqui, gente, ó. Acompanha aí comigo, ó. Sobre a sedição de Sobral de 1840, é correto afirmar que... Só lembrando para vocês o que foi a sedição de Sobral, né? A sedição de Sobral, pessoal, 1840, ela acontece dentro de um contexto onde, no Brasil, no contexto nacional, havia acontecido o golpe da maioridade. Só lembrando para vocês que o golpe da maioridade foi aquele golpe, né, que anteciparam a maioridade do imperador, Dom Pedro II, para que ele pudesse assumir o poder. Na época, o Pedro II, assim que assumiu, nomeou para presidente do estado do Ceará José Martiniano de Alencar, que é o pai do escritor José de Alencar. Neste mesmo período, pessoal, o Brasil tinha uma disputa política entre liberais e conservadores. Esta disputa política também acontecia aqui no estado do Ceará, sendo que o líder do Partido Liberal no estado do Ceará era o próprio José Martiniano de Alencar. Aqui na cidade de Sobral, que sempre foi uma região estrategicamente importante e politicamente importante, os conservadores, pessoal, estavam sendo favoritos nas eleições que teríamos aqui, as eleições locais, certo? Principalmente graças à liderança do tenente-coronel Francisco Xavier Torres, que era uma espécie de líder dos conservadores aqui na nossa cidade. Então, o José Martins de Alencar, para atrapalhar a vitória dos conservadores, já que ele era liberal, resolveu nomear o Francisco Xavier Torres para um cargo em Fortaleza. Só que o Francisco Xavier Torres, ele recusou a nomeação e resolveu ficar em Sobral. Então, o que foi basicamente a sedição de Sobral? Foi uma disputa política entre liberais, liderados por José Martiniano de Alencar, e conservadores sobralenses, liderados pelo tenente-coronel Francisco Xavier Torres. Vocês sabem que quando José Martiniano de Alencar vem para Sobral para poder destituir o Francisco Xavier Torres, ele ficou hospedado na casa de um amigo dele, que era o senador Francisco de Paula Pessoa, onde atualmente fica o Colégio Santana, certo? O conflito, pessoal, aconteceu exatamente naquela rua. O massa de estar na internet, pessoal, vocês podem, a gente pode agora mostrar para vocês através do Google Maps. Vamos ver aqui. Google Maps. Dá para botar um bonequinho para a gente ver onde está atualmente. Deixa eu ver se alguém falou aqui comigo. Se alguém. Amor! Meu bem, pega ali meu celular e responde ao rapaz da oficina. Não, você tem que pegar, porque ele tá falando sobre o carro aí. Ixi, não, amorzinho, responda aí ele. Ah, tá. Cadê assim, Patrick Santana?
Bem, pessoal, agora nós temos a oportunidade aqui, eu parei muito longe, aqui que eu vou lá para Santana, que eu estou na Avenida do Guarani. Dá um passeiozinho pela cidade de Sobral. Aqui nós estamos na Praça do Teatro São João. Essa é minha filha, pessoal, viu? Praça do Teatro São João. Vou ali para o Colégio Santana, só um minuto. Então, assim, a sedição de Sobral aconteceu aqui nas ruas da cidade de Sobral. Nós temos hoje a Casa da Cultura. Rafael, eu estou dando aula. E aqui nós temos o Museu Dom José, foi casa do Dom José também, pessoal. Pronto, aqui nós temos precisamente o Colégio Santana, certo? Tá aqui o palacete. Lógico que naquela época, pessoal, não tinha essa estrutura, porque o segundo pavimento, esse segundo do Colégio Santana, ele foi construído pelo Dom José do Pinambá da Frota, certo? Aquele solar lá em cima também já é a construção do Dom José. Só tinha esse primeiro pavimento, esse primeiro andar. De qualquer forma, é uma escola gigantesca, viu? Dizem que o ataque, pessoal, aconteceu daqui, do Santaninha, dessa casa aqui, ó, né, do Santaninha. Então, as tropas do Francisco Xavier Torres, teoricamente, ficavam nesta casa aqui, que atualmente fica o Santaninha, certo? E atacava aqui a casa do senador Paulo Pessoa, nesse outro lado de cá. Então, foi aqui que aconteceu, em 1840, né, a famosa sedição de Sobral, certo? Nessa rua aqui. Eu disse para vocês que, particularmente, eu não acredito que seja nesta casa. Lamentavelmente, foi demolida, mas tinha uma outra casa aqui, também histórica. E eu sou adepto da tese que provavelmente tenha sido daqui o ataque para cá, para frente, certo? Entretanto, os historiadores sobralenses, eles dizem que foi a partir desta rua aqui. O fato foi o seguinte, pessoal. Houve troca de tiros, né, desse lado aqui, pegando a versão oficial, para esse lado de cá, ok? Aqui estavam as tropas liberais, lideradas pelo José Martiniano de Alencar. Aqui estavam as tropas conservadoras, lideradas pelo tenente-coronel Francisco Xavier Torres. Vocês sabem que as tropas vitoriosas foram as liberais. Por esta razão, quando o José Martiniano de Alencar volta para Fortaleza, em homenagem ao povo sobralense, né, em gratidão ao povo sobralense, ele acaba elevando a então vila distinta e real de Sobral para o patamar de fidelíssima cidade de Januária do Acaraú, conforme nós já vimos antes. Então, como é que isso foi cobrado? Vamos dar uma olhadinha aqui. Só um minuto. Tá aqui, ó. Sobre a sedição de Sobral de 1840, é correto afirmar que 1. O presidente do Ceará era o senador Antônio Pinto Nogueira Scioli. Bem, pessoal, o senador Antônio Pinto Nogueira Scioli vai ser governador do estado do Ceará já no período republicano. Então, isso aí está completamente fora de contexto, certo? Não esqueça que o presidente do Ceará, na época, era o José Martiniano de Alencar, que era o líder dos liberais. Então, o item 1 está incorreto. Estando o item 1 incorreto, olha só, você elimina a alternativa A, ok? Restando a C, a D, restando a B, a C e a D, ok? Precisa nem ler a segunda, porque como a 2 tem os outros itens inteiros, o item 2 está em todos os outros itens, você já sabe que a 2 está correta. Mas vamos só ler. O presidente do Ceará hospedou-se no palacete do seu amigo, o senador Francisco de Paula Pessoa, onde hoje é o Colégio Santana, conforme nós havíamos dito para vocês em sala de aula. O item 3, pessoal, vamos lá. A sedição de Sobral começou na noite de 11 de dezembro, sendo o palácio do senador Paulo alvejado pela força ao mando do tenente-coronel Francisco Xavier Torres, um dos chefes da revolta. Gente, perfeito, certo? Se a 3 está correta, você também elimina o item C, restando, portanto, a B e a D. Vamos lá. O conflito durou várias horas e terminou com a vitória da legalidade, viu?
Professor, o que é a legalidade? Gente, a legalidade é aquela que está com as tropas legais, as tropas constituídas, as tropas que são favoráveis ao governo. Por exemplo, quem é a legalidade hoje? É o governo Bolsonaro. Se o governo Bolsonaro entrasse em guerra contra um governador do estado, por exemplo, o Camilo Santana, as tropas da legalidade seriam as tropas do governo constituído. Nesse caso, seriam as tropas do governo Bolsonaro. Aqui, trazendo esse debate para 1840, as tropas da legalidade são as tropas liberais do presidente da província, o José Martiniano de Alencar, que foi, de fato, quem venceu. Então, a questão 21, o gabarito seria a letra D de dado, ok? Você pode conferir. Esse aqui é o gabarito oficial de 2016, certo, pessoal? Como vocês podem ver aqui, ó. Gabarito 21, resposta D de dado, ok? Pessoal, com relação a essa temática aí de sedição de Sobral, alguma dúvida? Gente, quem puder responder no chat ou quiser ligar o microfone, tá bom. Obrigado, Adriano Pinho. Obrigado, Micael, viu, de verdade. Gente, vocês, o ritmo da aula que vai ditando é vocês. Vamos lá, voltar para a prova lá para ver. Obrigado, Harrison. Viu? Ó, a questão 22 eu não comentei ainda. Por quê? Porque essa questão 22, pessoal, já é da cidade de Sobral, que seria uma aula seguinte, né? A minha aula geralmente divide assim, ó. De fazenda a vila, de vila a cidade é a aula 2, de História de Sobral. A aula 3, pessoal, é de cidade a Dom José, ok? Que é basicamente o que entra aí a questão 22, que eu vou falar posteriormente, tá bom? Na Praça Oswaldo Rangel, isso aqui faz alusão, pessoal, ao eclipse que nós tivemos em Sobral, certo? E são questões bem fáceis, olha só. A questão 22 é criada pela bula católica Religiões Bonus, assinada pelo Papa Bento XV, a 10 de novembro de 1915. A Diocese de Sobral foi inaugurada a 22 de junho de 1916, com a solene posse de seu primeiro bispo, perguntando basicamente quem é o primeiro bispo da cidade de Sobral. E o primeiro bispo da cidade de Sobral, gente, eu vou falar muito sobre ele, vai ter uma aula especificamente sobre ele, é o Dom José Tupinambá da Frota. A resposta aqui também é letra D, você pode conferir aqui na questão 22, letra D, certo? O Dom Valfrido Teixeira, pessoal, vai ser o segundo bispo de Sobral. Dom Expedito Lopes é um sobralense, mas não foi bispo aqui da cidade de Sobral, certo? E o padre José Antônio de Maria Ibiapina, o padre Ibiapina, que é praticamente um santo popular, né? Mas que nunca foi bispo de Sobral, tá bom? Então, aqui a resposta, sem dúvida, é a letra D. A questão 23 é bem simples, mas eu vou falar também especificamente sobre o eclipse que teve em 1919 aqui em Sobral, abrindo aspas. Na Praça Oswaldo Rangel, mais conhecida como Praça do Patrocínio, encontra-se o monumento ao eclipse total do Sol, que projetou Sobral no cenário científico mundial em 29 de maio de 1919, quando ficou comprovada, vocês estão cansados de saber, provavelmente, que o eclipse de Sobral, ele ajudou a comprovar a famosa teoria da relatividade de Albert Einstein, né? A teoria que falava sobre a curvatura da luz. Eu vou falar sobre isso especificamente numa aula, não se preocupe, tá bom? Aqui, gente, será uma aula também já cidade de Sobral. Aqui vai falar sobre questão da estrada de ferro, né? Desenvolvimento industrial de Sobral. Vamos lá. A localização estratégica fez de Sobral um importante centro comercial e industrial, gerador de milhares de empregos que exigem vasta mão de obra, que exigem atualmente, certo? Analise as afirmativas abaixo e coloque V nas frases verdadeiras e F nas frases falsas. Pessoal, vocês me dão só um minutinho que eu vou pegar só uma garrafinha d'água, uma águazinha.
Foi bom, saí daqui sem querer. Vamos lá. Tô de volta, deixa eu ver aqui. Então. Pronto, a localização estratégica fez de Sobral um importante centro comercial e industrial, gerador de milhares de empregos que exigem vasta mão de obra. Analise as afirmativas abaixo e coloque V nas frases verdadeiras e F nas frases falsas. A história da indústria em Sobral começa em 1895, com uma fábrica de tecido. Teve novo impulso a partir de 1921, após a instalação da Cidal, e de outras empresas que beneficiavam algodão, mamona e oiticica. Essa atividade entrou em crise nos anos de 1980, quando nós fomos falar do desenvolvimento industrial de Sobral, e vai ter uma aula também sobre isso, a gente vai ver que essa alternativa, pessoal, ela está correta, certo? E aí, pessoal, se a alternativa está correta, só nos resta aqui, pessoal, a letra B de bola. Ok? Você pode confirmar aqui na questão 24, ó, como é B de bola. Certo? Ah, professor, mas supõe que eu não soubesse disso. Você vai saber porque vai ter uma aula especificamente sobre isso. Lembrando que esse assunto que ainda está por vir, tá bom? Desde a década de 1960, estavam em atividade a fábrica de cimento e outras indústrias locais de diversas áreas. E a perda foi parcialmente superada. Perfeito. Novo ciclo produtivo começou em 1993, com a chegada da Grendene, que emprega mais de 20 mil pessoas, motivando outros empreendimentos e fortalecendo o comércio regional. Também correto. E a última alternativa correta seria o quarto ciclo de desenvolvimento de Sobral, que teve início nos últimos anos, com foco dado à atração de novas empresas, inclusive em áreas de alta tecnologia e a intensa formação de mão de obra qualificada, o que transformou Sobral numa cidade universitária. Na época, isso aqui era correto, viu, pessoal? Hoje, a gente sabe que essas empresas, inclusive nas áreas de alta tecnologia, não se consolidaram, certo? Hoje, esse item aqui, gente, ele estaria parcialmente errado, porque essas tecnologias aqui de alta não se consolidou em Sobral, tá bom? Aí, gente, tem aí a questão 25, mais uma vez uma questão que vai abordar Dom José. Não esqueça que nós vamos ter uma aula sobre Dom José especificamente. A Igreja Norte Cearense, representada pelo bispo Dom José da Frota, cumpriu o seu papel evangelizador e semeador da fé cristã, sem cuidar também dos valores transcendentais inerentes ao homem, tais como a educação e a cultura. Sem descuidar, perdão, pessoal. Fonte, História Contemporânea de Sobral, de José Teodoro Soares. Analise as opções abaixo, a assinaria a única que não contém somente obras realizadas por Dom José. Então, vamos ter uma aula de Dom José, do nascimento dele até a morte dele, em 1959, tá bom, pessoal? E aí vamos entender toda a história de Dom José da Frota. Ó, a primeira, Jornal Correio da Semana, Colégio Diocesano e Colégio Santana. Todos três obra de Dom José. Todos três, tá bom? Museu Diocesano de Sobral, obra de José. Abrigo do Coração de Jesus, também Dom José. E o Patronato Maria Imaculada. Banco Popular de Sobral é uma obra de Dom José, viu, pessoal? Muito embora hoje não exista mais. O Dispensário dos Pobres e o Seminário São José também são obras dele. Colégio Estadual Dom José da Frota. O Colégio Estadual Dom José da Frota, ele é do Estado, ele é feito em homenagem a Dom José, mas não foi feito por Dom José. O Seminário São José, sim. A Rádio Educadora não foi obra do Dom José também, foi obra de um padre, certo? Padre Sabino. Na época, tá bom? Por sinal, era uma espécie de rival político do Dom José aqui na cidade de Sobral. Então, a resposta aqui seria a letra D de dado, né? Questão 25, vocês só podem confirmar aqui, D de dado, tá bom? Na questão 26, pessoal, a proximidade do rio Acaraú, pronto, essa questão aqui, vocês têm condição de fazer, porque foi algo que nós já vimos. Vamos lá. A proximidade do rio Acaraú fez com que a povoação de Caiçara logo tivesse desenvolvimento em comum, privilegiada pela posição geográfica, situada no entroncamento das rotas que levavam os fazendeiros e comerciantes dessa região ao Piauí
e Maranhão, e ainda ligado aos portos de Acaraú e Camusim. Sobral, História e Vida, é o nome de um livro, certo? Sobre a história de Sobral, é correto afirmar que, 1. Dedicados a atividades pastoris comerciais, a população de Caiçara tornou-se um importante centro comercial, sendo elevada à condição de vila em 1773, com o nome de Vila Distinta e Real de Sobral. Pessoal, vocês viram isso comigo. A atividade pastoril nada mais é do que a pecuária que nós falamos, a criação de gado, né? Principalmente o gado bovino, certo? Muito embora nós tivéssemos aqui o caprino, mas era muito pequena. Tinha porco, mas era muito pequeno. O principal foco e a principal força da região era a pecuária bovina, certo? Então, o item 1 está correto, sim. Vocês sabem que em 5 de julho de 1773, Sobral foi levada à vila, distinta porque não tem origem aldeamento indígena, e real porque foi por ordem do rei, de Sobral, em homenagem aos seus pais fundadores, que eram naturais da cidade de Sobral, aliás, do lugar chamado Sobral, lá em Portugal. Quando eu falo de pais fundadores, eu não estou falando dos donos da Fazenda Caiçara, que é a Quitéria Marques de Jesus e o Antônio Rodrigues Magalhães. Eu estou falando, na verdade, do pai dela, certo? Ou os pais dela, né, que é a Apolônia da Costa, né, e o Antônio Marques Leitão. Esse Antônio Marques Leitão é natural de Sobral, lá em Portugal, tá bom? O item 2 fala, Sobral foi levado à cidade em 1841, com o nome de Fidelíssima Cidade de Januária do Acaraú. Perfeito, pessoal. Vocês viram que isso aconteceu logo após a sedição de Sobral, que, por sinal, foi a primeira questão de história de Sobral desta prova. O item 2 também está correto. Gente, só lembrando aqui, ó, se o item 1 está correto, você eliminaria o item C e o item D, restando, portanto, item A e B. Como o item 2 também está correto, você já sabe que a resposta é a letra B de bola. 1, 2 e 3, você pode confirmar aqui, 26, B de bola. Tá bom? Mas vamos ler o item 3. Ó. Em 1842, o nome Sobral veio substituir o pomposo Fidelíssima Cidade de Januário do Acaraú através da Lei Provincial 244. Vocês viram que o povo de Sobral não gostou do nome Fidelíssima Cidade de Januário do Acaraú, né? Tanto que a alcunha, o apelido Princesa do Norte, surge exatamente, porque o povo não gostava desse nome. Então, em vez de chamar de Fidelíssima Cidade de Januário do Acaraú, chamava a Princesa do Norte, uma vez que, vamos lá, Fidelíssima, porque foram fiéis às tropas de José Martinho de Alencar, presidente do Ceará, líder do Partido Liberal. Cidade, nosso novo patamar. Januária é o nome da irmã do Dom Pedro II, a Princesa Januária. Por isso, Princesa do Norte. Acaraú é o nome da nossa região, do nosso vale. Tá bom? Então, 1, 2 e 3, resposta letra B de bola. A questão 27. Pronto, pessoal. Esta questão 27 é a famosa questão de história de Sobral com dados na atualidade. Certo? São dados atuais. É Sobral hoje, tá bom? Analise as afirmativas abaixo, que enfocam os aspectos fisiográficos de Sobral e coloque V nas frases verdadeiras e F nas frases falsas, certo? Região geográfica, noroeste do Ceará. Gente, perfeito. Sobral fica na região noroeste do estado do Ceará, né? A gente ouve muito no rádio, né, como região norte, a zona norte do estado, mas geograficamente, especificamente, vocês vão ver isso com o professor de geografia, que vai tratar desta questão muito mais pormenorizadamente, certo? Que o nome da região é a noroeste. Por sinal, isso vai se confirmar no gabarito de vocês, ó, a questão 27. Aí, pessoal, ela vai dizer que o item 1, obviamente, vai estar como correto, tá bom? B. Coordenadas geográficas. Latitude sul. O professor tem que decorar as coordenadas geográficas. Pessoal, vou lhes confessar que nem eu decorei isso, certo? Honestamente falando, se eu pegasse essa questão num dia para fazer esta prova, eu não saberia exatamente qual é a coordenada geográfica da cidade de Sobral. Geralmente, pessoal, quando é algo assim muito específico da uva, né, que é quase curiosidade, é cultura de almanaque, né, todo mundo que sabe uma coisa dessa, geralmente tende a estar correto, como é o caso daqui.
certo? Aqui, você, lembrando que se a primeira é correta, você elimina o item B. Como todos os outros itens, pessoal, vocês podem ver aqui, ó, todos os outros itens diz que o 2 está correto. Então, todos. Em verdade, todas as questões, todos os itens A, B, C e D diz que o item 2 está correto. Apesar de nem ler, portanto, né? Vamos ver o item 3. Altitude na sede 70 metros acima do nível do mar. Na sede tem 70 metros acima do nível do mar. Perfeito, pessoal. Também está correta essa informação. Sobral tem exatamente esta altitude com relação ao nível do mar. Muito embora a gente esteja no chamado depressão sertaneja, certo? Então, 1, 2 e 3 está correto. Você elimina aqui o item C de casa. Fica entre a A e a D. Você já tem 50% de chance de acertar. O município de Sobral é banhado pelas bacias do rio Acaraú, Aracatiaçu, Aires de Souza, Araras, Oroz. Gente, esse item vai estar falso. Então, a resposta aqui vai ser letra A, conforme nós já tínhamos visto. Você pode confirmar a questão 27. Pronto. Tá aqui, letra A. Não esqueça que as bacias, ó. O Aires de Souza é o famoso Jaibaras, tá bom? Araras, fica lá aí na Varjota. O Oroz, que nós temos 3 açudes, não são rios, tá bom? Então, resposta item A. Isso aqui, gente, a parte geográfica vocês vão ver especificamente com o professor de geografia. Eu vou pedir o Ricardo para chamar o professor de geografia para dar a geografia de Sobral, que também é importante, tá bom? Vocês viram que cai aí. Né? Por exemplo, essa próxima questão aqui também é de geografia. Por sinal, esses dados aqui, pessoal, você tem acesso a ele no IBGE e no Wikipedia. Né? A apostila de vocês eu vou atualizar ela ainda, porque os dados ainda são de 2016, nós temos que atualizar para os dados atuais, tá bom? Se bem que o último censo que nós tivemos, né, foi em 2010. Neste exato momento, por sinal, estão abertas as inscrições, né, para a seleção que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística irá fazer para o próximo censo, que deveria ter acontecido no ano passado e não ocorreu devido à pandemia, tá bom? Vamos lá. Sobral é um dos 184 municípios do estado do Ceará. Bom, é o 5º município mais povoado do estado e o maior centro universitário do interior do Ceará. Gente, isso são só informações, tá bom? São dados corretos de Sobral, exceto... Bem, área de Sobral, 2.122... 2 milhões aí, né? 2.122.989 quilômetros quadrados. Pessoal, como eu disse, ó, geralmente, a questão 28, vocês podem notar, aí, geralmente, quando tem item assim, elas estão corretas. Essa questão 28, pessoal, vocês vão notar aqui no gabarito, olha só aqui, ó, cadê a questão 28? É 28 aqui, ó. No gabarito, observe vocês aqui, ó, ela está nula, tá bom? Ela foi anulada na época. Por quê? Naquela época, pessoal, os professores de geografia, eles entraram precisamente devido a algumas... Não tem item aqui, tá bom? Algumas inconformidades, não dá nem para mudar de um item para outro. Então, a 2, população estimativa, 2015, 201.756 habitantes. O índice de desenvolvimento humano, municipal IDHM. Aí os dados aqui também estavam muito imprecisos. O clima de Sobral é quente e úmido, com pluviosidade média de mais de 2.000 milímetros anuais. Aliás, isso aqui nem é, é a 4ª questão já. O item 4 Não, o item 4 tá aqui. Viu? Então, essa questão aqui, pessoal, na época, o pessoal da geografia entraram contra ela e conseguiram anular essa questão aqui, tá bom? Por quê? Os dados não estavam precisos para a época. Os dados não estavam sequer atualizados. Por isso que pediu-se a nulidade e foi acatado, como vocês podem ver aqui no gabarito oficial, tá bom? Questão 29, pessoal. Em agosto de 1999, o Centro Histórico de Sobral passou a ser considerado. Em agosto de 99, o governo de Cid Gomes, o Centro Histórico de Sobral passou a ser patrimônio nacional, tá bom? Então, a resposta que é a letra D. A 29 vocês podem confirmar aqui. Letra D.
E a 30 e última questão, o Poder Legislativo de Sobral, isto é, a sua Câmara Municipal é composta por quantos vereadores? Gente, em 2016, nós já tínhamos 21 vereadores. Houve um período que houve uma diminuição na quantidade de vereadores de Sobral devido a uma decisão tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral, tá bom? Mas depois retornamos a 21 vereadores, ok? Então esse dado aqui ainda, essa questão aqui ainda seria atual, viu? Essa é a prova de história de Sobral, pessoal, que vocês viram. Aqui, só um minutinho. Professor, a segunda questão da apostila está errada, porque o proprietário da Fazenda Caiçara foi Antônio Rodrigues Magalhães, mas na resposta do gabarito diz que foi José Martins de Alencar. Se o Adriano Pinho... Adriano, deixa eu ver se eu tenho essa apostila aqui. Só um minuto. Não sei se me mandaram a apostila de vocês. Vou pedir aqui ao Ricardo, rapidinho. Se bem que eu acho que essa apostila foi eu que fiz, eu acho que eu devo ter ela no e-mail ainda. Deixa eu abrir aqui meu e-mail. Só um minutinho, pessoal. E-mail. Porque, agora sim, Adriano, viu? De antemão, já posso lhe dizer que se a informação for esta aí, realmente está errada, o gabarito, tá bom? Porque o proprietário da Fazenda Caiçara, de fato, foi Antônio Rodrigues Magalhães. Se a resposta diz que foi José Martins de Alencar, viajou na maionese completamente. José Martins de Alencar nem existia nessa época. Lembrando que a Fazenda Caiçara, eu estou falando aí, gente, 1730, século XVIII, tá bom? Então, de antemão, viu, Adriano? Eu estou dizendo que se for essa informação, está errado. Eu vou botar aqui história de Sobral. Isso, não sei se é essa aqui, cara. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver aqui, gente. Sobral tombada pelo IFAM. Tá aí outra aula que a gente vai ver ainda. Patrimônio Nacional, viu? Aquela questão que a gente viu. Tá aí tudo na apostila de vocês. Se vocês pegaram a modéstia à parte, a apostila de vocês está muito boa. Tá aqui as questões. A segunda questão... Deixa eu ver aqui se tá aqui, se é essa aqui. A palavra caiçara, em linguagem indígena. Adriano, só... É Adriano mesmo? Adriano, meu xará, só confirma se é essa daqui, a questão, ó. A palavra caiçara, em linguagem indígena, significa, segundo José de Alencar, o que se faz de pau queimado, abrindo e fechando aspas. Abrindo aspas, queimado, fechando aspas. E a desinência árabe. Esse é um texto que acho que é perca de tempo. Estudo Ceará, tá, ó. Aqui na região caiçara foi o nome de uma fazenda de propriedade de... A resposta aqui é letra C. Deixa eu ver se o gabarito tem errado, gente. Que às vezes pode ter sido eu que tenho o gabaritado errado mesmo. O gabarito vai estar aqui. Segunda questão deve estar lá embaixo. Só um minuto. Porque às vezes é erro de digitação. Explica, não deixei o gabarito não. Aqui não tem um gabarito, ó. Mas a resposta é letra C com toda certeza, tá bom, Adriano? Não tenha dúvida disso, não. Se o gabarito está como letra... Se o gabarito está como letra A, ele está errado. A resposta a essa questão, com toda certeza absoluta, é letra C, de casa. Ok? Pronto, obrigado, viu, Vanesca? E Adriano, pois o gabarito está errado. A gente sabe, ainda bem que a gente está bem informado. O Rex está perguntando aqui se eu faço a prova da U. Faço não, Rex. Agora faz tanto tempo que a gente vê essas questões. Pois, gente, corrijam aí de vocês, tá bom? Foi erro de digitação. Não sei se meu, porque eu nem coloquei.
Não sei se tem ainda aqui uma passiva aqui, Estado de Sobral. Cursinho aqui. Que deu Fiz isso aqui, não são 22 questões. Não precisa digitar mais não. Estou no SAP, não. Enfim, mas é basicamente isso aí. Pessoal, atualidades aqui, que é uma matéria que vocês vão ver comigo, só lembrando, pessoal, que atualidades vocês também terão professor de geografia para trabalhar com os temas da geografia. Eu falei muito claramente, abertamente, de que é uma área que eu não domino tanto quanto gosto e tento dominar a história, tá bom? Então, a questão 31, para vocês terem ideia aqui, ó, é geografia. Questão 32, gente, sobre o horário de verão, também é geografia. Questão 33, cheias, secas e até fome. Questão do El Niño é geografia. São 3 questões aí que são atualidades, mas diz respeito às questões geográficas, certo? A questão 34, pessoal, é um tema da geografia. Questão 35, sobre desertificação, geografia. 36, ciclo hidrológico, geografia. 37, a gente fala sobre atualidades aqui na América Latina, né? Questão 37, o Prêmio Nobel da Paz, 2016, foi o presidente Juan Manuel Santos, pelo seu empenho em promover um acordo de paz entre as guerrilhas de esquerda, as Farc, certo? E o governo de seu país. Gente, as Farc, vocês sabem de que país são? É da Bolívia. Qual é o país do presidente João? Bolívia, Venezuela, Colômbia ou Chile? Você vai notar aqui, quando se fala de Farc, você está falando da Colômbia. Questão 37 está aqui, letra C, confirmando que as Farc são colombianas. Nós vamos ter uma aula sobre a América Latina, certo? Isso não tem dúvida. Vai ter uma aula chamada Brasil Contemporâneo, começa de 50 até os dias atuais, até o governo Bolsonaro, tá bom? Aí tem uma aula de América Latina, uma aula de história sobre a América Latina. Aí tem uma aula sobre os conflitos atuais, né? Onde é que tem conflito hoje no mundo, tá bom? Isso para atualidades. Aí vai ter uma aula de política atual, né? Que é entender o organograma político brasileiro, isso é importante também. A questão 38, pessoal, é geografia. Questão 39, a questão das Olimpíadas. O Brasil encerrou com chave de ouro os Jogos Rio 2016. Foram 19 dias de competição nas primeiras Olimpíadas da história do Brasil e da América do Sul. A cerimônia de encerramento foi marcada por uma festa colorida com mistura de ritmos e a passagem da bandeira olímpica para o representante e das cidades sede das Olimpíadas de 2020, que não ocorreram ainda, certo? Essa questão, por sinal, pode cair na prova agora, porque as Olimpíadas ainda irão ocorrer. Tá bom, pessoal? E se for a uva adora, às vezes, repetir questão. As Olimpíadas 2020 serão aonde, pessoal? Não foram, não aconteceram, né? Teoricamente, o Comitê Olímpico Internacional, pessoal, prometeu que as Olimpíadas vão acontecer este ano, independente de pandemia.
e elas estão marcadas, tanto que quem recebeu foi o Goku. Alguém sabe o personagem de que desenho? Dragon Ball Z, né? As Olimpíadas acontecerão em Tóquio, no Japão, tá bom? A 39, então, vocês podem notar aqui, a gente a resposta letra C. Não, 39 tá aqui perto. 39, é a 39 que eu tô lendo, né? Porque a 38 é geografia. 39, letra A, Tóquio, Japão. Só confirmando aqui. A 40, pessoal, é uma questão, na época, bem atual para a época, né? Porque pegou a notícia, aliás, o trecho da notícia do Diário do Nordeste, olha só. A presidente Dilma Rousseff foi destituída da presidência do Brasil após uma sentença histórica no Senado que pôs um fim a 13 anos de governo petista no país. Fechando aspas, Diário do Nordeste aí, de 1 de setembro de 2016, ela analisa as afirmativas abaixo. Na aula de Brasil Contemporâneo, nós vamos falar do governo Dilma especificamente. Porque a gente vai começar de 50, de 1950 até os dias atuais. A gente chega até Bolsonaro. É uma aula mais longa, ela vai ter pelo menos vai levar pelo menos 2 sábados, talvez 3 sábados, certo? Mas vamos ver muita coisa mesmo, sobre diversidades, por sinal, tá bom? Então é o seguinte, ó, a presidente Dilma foi cassada com um placar de 61 votos a favor e 20 contra. Né? Lembrando que nós estamos falando aqui, gente, votos a favor, processo de cassação, geralmente quando tem assim, muito específico, vocês podem notar aqui que vai estar correto. Tá bom? Isso aí foi a votação dela no Senado. Essa aqui foi a votação dela no Senado, viu? O processo de impeachment, a Câmara abre e cabe precisamente ao presidente da Câmara receber ou não o processo, atualmente é o Arthur Lira, tá bom? Depois ele dá encaminhamento. Quem aprova o processo é a Câmara dos Deputados, mas quem julga a cassação é o Senado, que no dia é presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, que na época era o Ricardo Lewandowski, tá bom? Então, o item 1 está correto. Este foi o placar lá no Senado Nacional. Tá bom? Professor? Oi. Em relação à prova, o senhor acha que pode cair dessa época ainda as informações de conhecimentos gerais? Pode, Adriano, porque quando se fala de atualidade, a gente não tem marco temporal, tá entendendo? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que pode ficar... O que é atualidades para quem vai elaborar a prova? É isso que vai depender. É por isso que tem 2 termos que eu sempre critico as provas de atualidades. Primeiro é quando eu falo que vai cair assuntos relevantes, porque eu não sei para quem é que é a relevância, né? Por exemplo, para mim, Barões da Pisadinha pode ser relevante, para vocês pode não ser, né? Segundo, a atualidade não tem um marco temporal, né? Por exemplo, se eu disser que as eleições de 1989 não são atuais, eu posso estar mentindo. O que é atualidade para quem? Já que eu estou falando de história contemporânea do Brasil. Né? A Constituição foi feita em 1988, mas ela ainda é nossa atual Constituição. O ideal seria que caísse coisas realmente deste ano, certo? Mas que pode cair coisas de 1950, pode, por exemplo. Se for falar da morte do João Gilberto, que foi fundador da Bolsa Nova, que aconteceu também recentemente, né? Tem que saber qual é o marco temporal para quem for elaborar a prova. Viu? Essa prova aqui, vocês notaram que tem muita geografia. A maior parte das questões são geografia. Algo em torno de 70% das questões são questões de geografia, certo? Que apenas 30% efetivamente de história. Tá bom? Uma caneta estourou na minha mão ontem. Efetivamente de história. Certo, pessoal? Então, pode sim. Há possibilidade. Professor, só mais uma dúvida. Claro. Fica à vontade, Adriano. Teve essa questão, a questão 29, né? Uhum. Que fala sobre deixa eu ver aqui, Patrimônio Nacional de Sobral. Teve uma atualização recentemente, não foi? De algo aqui em Sobral que virou patrimônio cultural, alguma coisa do tipo? Foi aquele lá de Itaperuaba, tá dizendo? Será? Eu vou dar uma olhadinha que a atualização é essa, tá bom, Adriano?
Até porque teve. Aí eu até tava discutindo com um colega meu lá na academia, que ele tava falando sobre a respeito dessa questão, que ele disse que ele tava teimando que era patrimônio cultural da humanidade, né? E eu tava falando que não era, que teve algo que foi recente, mas pela data, né, era patrimônio nacional. Certo. Vou dar uma olhadinha no que é ainda. Se eu souber o que é fica mais fácil para mim. Mas tá bom? Vou dar uma olhadinha nisso Tá com ok. parcimônia. Sim, gente, continuando aqui a questão, ó. Michel Temer tomou posse no cargo de presidente do Brasil na tarde do dia 31 de agosto, em sessão em que durou menos de 10 minutos. Pessoal, isso é muita curiosidade. Já pensou, você, além de saber o dia, na tarde e tal, só faltou dizer que estava uma tarde ensolarada, onde não tinha muita nuvem, de tanto detalhe que tem aqui. O item 2 também, com toda certeza, está correto. O item 3, à noite do dia 31 de agosto, o presidente Michel Temer viajou à China para participar de um encontro dos líderes do G20. Ficou na presidência do Brasil o deputado federal Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Bem, também informação correta, pessoal, né? Não esqueçamos que o Michel Temer, ele já era o vice, a presidente foi cassada, assume o vice. Se o vice sai do Brasil, a linha sucessória brasileira é a seguinte, ó, presidente saiu, assume o vice saiu, assume o presidente na Câmara, que na época era o Rodrigo Maia, hoje é o Arthur Lira, tá bom? Assume, portanto, presidente da Câmara, presidente, vice, presidente da Câmara. Se o presidente da Câmara viajasse junto, por exemplo, assumiria o presidente do Senado, que atualmente, pessoal, Pacheco, Rodrigo Pacheco, do DEM. Se o presidente do Senado sai também, assume o presidente do Supremo Tribunal Federal. Essas são as nossas 5 linhas sucessórias. A questão 3 está correta. Gente, se 1 está correto, você elimina o item B. Se a 2 está correta, você elimina o item D. Certo? Só resta entre A e C. E aí, pessoal, você marca aqui. Vamos ver a 4ª questão. A ex-presidente Dilma Rousseff, além de perder o mandato, perdeu também os seus direitos políticos por 8 anos. Este foi um verdadeiro atentado contra a Constituição Federal de 1988, porque a Constituição é bem clara. Era para caçar e perder os direitos políticos. Só que o Senado resolveu inventar, resolveu inovar, resolveu desrespeitar a Constituição. O fato, pessoal, foi o seguinte, ó. No impeachment do Collor, o Collor não foi impeachmentado, porque ele renunciou antes de perder o mandato. Como ele renunciou, você não pode colocar para fora quem já está fora. Mas o que foi que o Senado fez? O Senado prosseguiu o processo e resolveu condenar ele à perda dos direitos políticos. Então, o Collor não foi impeachmentado, mas mesmo assim perdeu o direito político, como se fossem 2 processos diferentes. Sob esta argumentativa, no impeachment da Dilma, fizeram 2 votações. Uma para caçar, ela foi caçada, condenada por pedaladas fiscais, um crime cometido por todos os presidentes da história recente do país, um crime cometido por todos os governadores do Brasil, inclusive o relator do processo no Senado já havia cometido esse crime enquanto senador e enquanto governador lá de Minas Gerais, certo? Aí julgaram a cassação da Dilma, fizeram 2 votações, uma para caçar e caçaram. E fizeram uma segunda votação para que ela perdesse ou não os direitos políticos. Como a Dilma é uma mulher honesta, você pode não gostar dela, mas ela o é, deixaram os direitos políticos dela. Tanto que em 2018 ela foi candidata ao Senado por Minas Gerais. Nunca foi derrotada, tá bom? Mas o item 4 está errado. A resposta é 1, 2 e 3. A questão 40, resposta letra A. Está aqui confirmado, letra A de amor. Ok? Então nós vimos, pessoal, como é que caiu a prova passada, tanto de História de Sobral, como cai as questões de História de Sobral, tá bom? E vimos também como é que são cobradas as questões de atualidades, tá bom? Como eu disse para vocês, nós sempre trabalharemos por temas. O ideal seria nós fizéssemos muitas questões. Não esqueça que de História de Sobral tem poucas, tá bom? Então, nós vimos já de vila a cidade, aliás, de fazenda a vila, e vimos de vila a cidade. Eu parei, salvo engano, já no nome de Sobral, tá bom? A próxima aula, a gente
será a cidade de Sobral. No seu, ali, nós vamos começar, já que... você tem que ver a cidade de Sobral no segundo reinado. Pronto. Esse é o tema da aula. A cidade de Sobral no segundo reinado, pessoal, porque tem uma seca importantíssima. A esta seca vai ter também, vai levar à construção da Estrada de Ferro de Sobral-Camusim, a construção do Teatro São João, a construção da cadeia pública. Quando formos falar de cadeia pública, vamos involuntariamente falar também do autor da obra Luzia Homem, que é Domingos Olímpio, e alguns vultos de Sobral, gente, do segundo reinado, do Brasil Império. Né? Sobral, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas na Lei Áurea de 1888, né, de 13 de maio de 1888, um dos que assinaram a Lei Áurea é sobralense, o Barão de Sobral. Então vai ter esses vultos. Agora eu vou deixar bem claro para vocês o que é importante, o que é que cai em prova, e o que é que eu vou dizer, mas que nunca caiu, mas que não deixa de ser importante, tá bom? Pois olha, pessoal, por exemplo, estrada de ferro, cai em prova. Fábrica de tecidos, cai em prova, certo? Barão de Sobral, até hoje não caiu ainda. Então a gente vai fazer essas comparações, tá bom? Vai ter também a questão sobre religiosidade sobralense, onde eu vou falar sobre o Padre Biapina, que cai em prova, certo? Pessoal, alguma dúvida com relação ao que foi visto até agora de história de Sobral? Pronto, viu? Obrigado, Rez, obrigado, Adriano, obrigado a vocês por participarem. Pessoal, é o seguinte,